Gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus salva, cura. Jesus cura, salva e liberta. Aleluia. Aleluia. E para isso existe um tempo. Existe um tempo para todas essas coisas. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra de Deus no capítulo 3: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagens tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Aleluia. Até aqui. Eu li esse texto porque eu vou contar uma história que nós já conhecemos, tá? Para a gente, através dessa palavra que eu li, nós vemos que o Senhor, Ele usa o tempo para cuidar da nossa vida. Tempo a tempo. Nós passamos por situações na nossa vida, mas tem um objetivo. Tem um objetivo. Nesse meio termo a gente vê que muitas pessoas foram curadas no meio de nós, fomos salvos e libertos. Estamos esperando algo muito especial, que é o que o crente tem esperado, né? Porque o pecado veio por um homem e Deus preparou o plano da salvação. O pecado veio por um homem e Deus preparou o plano de salvação. E por um homem Ele nos salvou. E por um homem nos libertou. E por um homem tem curado. Aleluia. E esse nós esperamos que volte. Amém? Aí nós vamos lá em Gênesis 37. Gênesis 37. Vocês eu vou falando, vocês só vão me acompanhando, porque eu vou contar a história e vocês podem só para acompanhando para ir confirmando aí a história. Em Gênesis 37 ele fala do sonho de José. Obrigado. Filho de Jacó e chamado depois por Deus de Israel. E José, a palavra diz que era o filho querido do pai dele, porque era o filho da sua velhice. Então ali ele fez para o filho, quando o filho fez 17 anos, estava com 17 anos, o pai fez uma túnica toda colorida, cheia de cores para ele. E José teve um sonho. Ele contou esse sonho para seus irmãos. E teve outro sonho e contou para o seu pai e para os seus irmãos. E ali eles olhavam assim: mas será que nós vamos ter que nos ajoelhar diante de ti? Né? Pelo sonho que ele contava. E os irmãos ali com ciúme, porque o pai, né, fez aquela túnica para os irmãos. E geralmente é o irmão mais velho que geralmente ganha, né? Que é o primogênito que ganha essas coisas do pai. Tem direito às coisas do pai, a tomar frente das coisas do pai quando o pai morre, né? Mas é o filho mais velho que o primogênito que recebe, e o filho primogênito não recebeu. E José ali, aos 17 anos, ele teve aquela infância dele, né? Tranquilo, até os 17 anos, e os irmãos saíram para levar as ovelhas, os animais do pai, e no caminho foi para lá. E o pai falou assim: dois irmãos foram lá levar os animais, então vai lá e vê com eles o que está acontecendo. E ele foi atrás dos irmãos. No caminho ele encontrou os irmãos
também. E esse homem falou assim: eles foram para tal lugar. E ele foi atrás. Só que os irmãos, quando viram ele vindo, né, começaram a tramar contra ele, porque já não queriam mais que ele voltasse. E um dos irmãos falou: não, eles queriam matar o irmão. Ele falou: não vamos matar o nosso irmão. Aí eles resolveram jogar ele dentro de um poço, e jogaram ele nesse poço e deixaram ali. Enquanto o Rubens saiu, o irmão dele, os outros tramaram contra ele. Aí vieram os homens, os ismaelitas, e ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar ele como escravo dele, ele vai embora e a gente com o nosso pai que morreu. Ele pegou ali, pegou o filho, o irmão, vendeu. Quando o outro irmão Rubens chegou, viu ele no buraco, não, estamos vendendo ele para os ismaelitas, pegaram a túnica dele, mataram o animal, sujaram de sangue, e ele foi embora. Ali, aos 17 anos, ele foi vendido como escravo. E ali, ele foi passando as dificuldades. Olha só, o tempo de Deus, até os 17 anos, ele passou um tempo de criança, como as crianças devem viver, brincando, né? Passeando, fazendo as coisas dele, coisas de criança, de jovem. Ele não trabalhava junto com os irmãos, mas a partir de 17 anos, ali começou o sofrimento dele, por causa dos irmãos, por causa dos ciúmes. Mas ele fala assim: poxa, mas Deus vai deixar ele passar por isso? Há tempo para todas as coisas. E Deus, às vezes, na dificuldade que nós estamos passando, Deus quer que nós sejamos firmes na presença dele. Muitas pessoas, quando vê dificuldades na vida, desviam do caminho do Senhor. Muitas pessoas se desviam por coisas pequenas. E a gente vê que tem pessoas que estão passando dificuldades tremendas, mas estão firmes na presença do Senhor. E José passou por dificuldades. José foi escravo. José depois foi recolhido por Potifar e ele ficou ali responsável pela casa dele. Mas aí Potifar foi trabalhar e a mulher dele, como era um jovem, né, ele quis ficar aquele jovem ali, né, e traiu seu marido. Mas o jovem chegou e falou assim: não, eu não quero. Ele tinha temor do Senhor. E ele fugiu daquela mulher. Na hora que ela quis agarrar ele, ela arrancou-lhe a capa e ele fugiu. E ali naquele momento ela chamou os homens do rei, os soldados, se mandou e avisou que ele falou que ele tinha tentado seduzir, agarrá-la e prenderam ele. José foi para o cárcere. Ao chegar no cárcere, ficou ali. Aquele homem responsável pelo cárcere pegou José e botou como responsável ali para cuidar daqueles presos. E eles tiveram um sonho, ele, o copeiro do rei e o padeiro tiveram sonhos. E ali ficaram entristecidos. José percebeu que eles estavam entristecidos e falou assim: vocês hoje estão entristecidos? O que está acontecendo com vocês? Estão com o semblante caído? E ele pegou e falou assim: não, nós sonhamos, tive um sonho. E ele pegou e pediu: tivemos um sonho. Ele falou assim, e ninguém consegue responder. Ele falou: mas será que a resposta não tem que ser de Deus? E ele foi lá, eles pediram para José, conversaram com José, e José decifrou o sonho do padeiro e do copeiro. E ali, quando ele falou do copeiro, ele falou assim: olha, daqui a 3 dias o rei vai te chamar e vai lhe dar o teu carro de volta. E contou para o padeiro: daqui a 3 dias o rei vai te pegar, vai arrancar a tua cabeça e vai te pendurar no madeiro. E ao 3º dia aconteceu. E ele falou para o padeiro, para o copeiro: quando você estiver lá, que o rei te libertar, tá? Que ele te voltar para o lugar de novo, você lembra de mim. Só que isso aí durou 13 anos, ele dentro do cárcere. 13 anos. 17 anos ele foi uma criança, um jovem. Dos 17 aos 30 anos, ele sofreu e ficou dentro do cárcere. Aquele homem não lembrou dele. E aos 30 anos, José, o faraó, teve sonho. E esse sonho não conseguia ninguém decifrar. Chamou pessoas de tudo, feiticeiros, adivinhos, de tudo para poder adivinhar aquele sonho. Mas ninguém conseguiu adivinhar aquele sonho. E aí foi onde que o copeiro lembrou de José. E José decifrou o sonho. E naquele momento o rei colocou ele ali, José, quando ele decifrou aquele sonho. Aleluia. José foi constituído a mandatário de toda a terra do Egito, governador do Egito. O rei colocou anel, uma capa e ouros para José. E aí José
ali seguiu uma vida governando o Egito. Olha como é que é o tempo de Deus. Ele passou um tempo da juventude, depois passou um tempo sofrendo, e depois ele passa um tempo governando. Mas o interessante dessa história, que o tempo de Deus fez com que José, ali, José mesmo passando as dificuldades, José guardou a palavra de Deus no coração. José guardou, ele sabia que Deus era com ele. Deus era com ele. E ele foi obediente, ele ficou ali passando aquelas dificuldades todas, sem ficar reclamando, sem ficar apontando por que ele estava ali, por que estava acontecendo aquilo com ele. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. O tempo de Deus fez José amadurecer, ter sabedoria, e José ali conseguiu governar aquela cidade, aquelas terras de forma com excelência, da forma excelente, até que aquela terra ia passar. Ele fala para o rei, pro faraó, que ia ter 7 anos de fome e 7 anos de bonança. E naqueles 7 anos, primeiro de fome, José foi juntando todas as coisas que ele podia de alimentos, né? E mandou fazer galpões enormes para guardar os alimentos. E certa vez, a terra do pai dele começou também o povo a passar fome, toda a terra do Egito. E o pai dele mandou que os irmãos fossem lá, porque sabia que lá no reino de Faraó tinha alimento. E lá José pôde ter um encontro com seus irmãos. José podia, naquele momento, mandar matar os irmãos dele, mandar prender, açoitar, mandar deixar preso, fazer com seu bem. Mas José tinha um coração voltado para Deus, um coração, ele tinha um amor de Deus no coração. E ele não permitiu, né? Ele fez coisas para que, até que os irmãos fossem voltar, pegar o alimento, trouxesse o irmão mais novo, depois trouxesse o pai dele, que ele queria saber se o pai dele e o irmão mais novo estavam vivos ainda. E aí ele pôde ter a família junto com ele. Amém? Amém. Jesus, Deus Todo-Poderoso, guardou José. E nós? José esperou esse tempo todo. Ele morreu com 110 anos. Ele esperou até os 30 anos de idade para que ele conseguisse a bênção dele. Ele não premeditava que ele ia ser aquilo. Ele só fez a vontade do Senhor. Assim como Davi. Davi, quando o profeta ungiu Davi, Davi levou 7 anos para que tomasse posse do reinado dele. Ele foi levantado, foi ungido, e 7 anos. E quantas dificuldades Davi passou até chegar ali. Mas ele esperou. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e voltará. E nós, no nosso tempo hoje, estamos esperando a volta de Jesus. De que forma estamos esperando a volta de Jesus? Como é que está a nossa vida hoje? Durante o sofrimento da perda de alguém muito amado, diante da enfermidade, diante do que está acontecendo à nossa volta no mundo, será que nós perdemos o desejo de chegar lá? O desejo da espera de Jesus? Será que estamos ficando desanimados, achando que está demorando muito a volta do Senhor? Será que você está em dúvida que Jesus salva? Se eu perguntar aqui a cada um de vocês aqui, se eu falar assim, Jesus já curou vocês, ou curou alguém próximo a vocês? Você já viu o milagre de Jesus? Eu creio que Jesus já fez milagres em cada um de nós, de cura. E se nós estamos hoje aqui, é porque nós levantamos a nossa mão um dia e falamos: eis-me aqui, Senhor, eu te aceito como único suficiente na minha vida. Aí Jesus vai lá e nos liberta do mal desse mundo. Quantos de nós andávamos perdidos pelo caminho?
cristãos hoje estão perdidos? Quantos de nós estão perdidos hoje no caminho? Mas Jesus está ali, de braços abertos, esperando. A gente levanta a mão e retornar, nos arrependermos, para que Ele venha fazer a boa obra. Ele quer nos curar de uma cura espiritual, de uma cura da carne, física. Ele quer nos curar. Jesus está buscando aqueles que estão cansados, estão oprimidos, porque Ele quer libertar. Jesus, Ele quer que nós venhamos nos arrepender. Ele quer salvar. Ele quer curar. Lá em Aleluia, no livro de Eclesiastes, Aleluia, Eclesiastes, livro de João, capítulo 5, ali o Senhor, Ele passa perto de um tanque, aleluia, Ele passa perto de um tanque e ali está um paralítico, ele chama paralítico de Betesda. Aquele homem passou 38 anos esperando para que fosse, para que aquela água se mexesse e ele entrasse naquela água e fosse curado. Mas interessante que aquele homem ficou ali 38 anos e ele não conseguia se chegar. Por que não? Porque ali ele não conseguia alcançar. Tinha pessoas que estavam ali e conseguiam entrar primeiro. Tinha pessoas que tinham situação financeira que podia ter alguém ali e para jogar ele dentro do tanque na hora que a água se mexia. Vamos comparar esse tanque com o hospital. Quem tem entrado, tem ficado, quem ficou tempo no hospital, a gente pode ir ali. Você marca ali uma consulta, você vai para o hospital, você senta lá no banco. Fica ali sentado ali esperando. Pega a tua senha e fica esperando. Daqui a pouco você vê, passa um, passa outro, você não é chamado, você não chega na vez. Às vezes chega uma pessoa que tem a condição melhor, mas que tem o conhecimento e entra lá e vai na tua frente. Ou você é chamado e senta lá, mas chega outra pessoa e a pessoa começa a atender. Eu tive uma situação que eu passei, eu estava aos 18 anos de idade, eu passei mal. Eu fiquei desse tamanhozinho, encolhido no chão, com a dor aqui no estômago tremenda. E eu queria ficar rolando pelo chão. Meu cunhado me levou para o hospital. Quando chegou lá no tempo segundo, me jogaram na maca lá. E daqui a pouco, quando o médico veio me atender, chegou duas pessoas do lado. Ele me virou as costas, não perguntou o que eu tinha, não deixaram meu cunhado entrar. E me deixaram ali de lado e foram atender as outras duas pessoas, os dois homens. E ficaram ali. Isso era 5 horas da tarde. Era 11 horas da noite, ninguém tinha me atendido. Você imagina isso lá? Como é que aquele homem ficou 38 anos esperando e não conseguia chegar ali? Porque não tinha ninguém para que pegasse ele e jogasse dentro daquele tanque. Mas há um tempo para todas as coisas. Aleluia. Tinha um propósito. E esse propósito chegou o dia que o Senhor Jesus passou ali e viu aquele homem sentado ali, deitado ali, né? E querendo entrar naquele tanque. E o Senhor olha para ele e pergunta se ele quer ser curado. Aí ele levanta e vai. Levanta e vai. Olha que coisa linda. Ele ficou 38 anos, mas tinha um propósito. Que Jesus quer curar. Jesus quer nos curar nesse momento. A minha doença pode ser uma doença física, mas também pode ser uma doença espiritual, ou tem pessoas que têm outros tipos de doença, né? Que não seja uma doença até que aparentemente para a morte. Mas Jesus quer nos curar. Ele quer curar o nosso pecado. Às vezes tem pessoas que falam da vida dos outros o tempo todo e fofocam. Deus quer curar. Deus quer curar aqueles mesquinhos, mesquinharia. Deus quer curar aquele que tem inveja. Ele quer curar a inveja. Isso é doença. Tem pessoas que acham, não, é só uma coisinha só. Mas não. Deus quer curar. Mas precisa que nós venhamos pedir, Senhor,
Quando ele chega, que queres que eu te faça? E se você sabe que você tem algum mal, alguma doença, no dia de hoje, conversa com o Senhor. É o momento. O Senhor está todo o tempo, como foi dito aqui antes, o Senhor está todo o tempo do nosso lado. Só esperando, faz assim, ó. Ele está aqui, ó. O que queres que eu te faça? Mas a gente precisa ter fé, acreditar, não desacreditar, mas acreditar. Não está longe. Nós temos visto o que tem acontecido nessa terra. Aleluias. Do jeito que está a situação do mundo. E Jesus quer nos salvar. Efésios 2. Aleluias. Glória a Deus. Efésios 2, versículo 8. Aleluia. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você acha que você tem pouca fé, a fé vem de Deus. Então peça a Ele, peça fé ao Senhor. Se você acha que tem pouca fé, peça a Ele, que Ele vai derramar sobre a sua vida. O que queres que eu te faça? Senhor, eu tenho pouca fé, derrama mais sobre a minha vida. Derrama mais sobre a minha vida, para que eu seja salvo. Tu quer a salvação? O Senhor está aí às portas e está querendo salvar. Toda vez, a maioria das vezes, você chegar perto de alguém, que queres que eu te faça? A pessoa fala, eu quero ser curado. Aquela mulher dos frutos de sangue, ela chegou perto daquela multidão, ela chegou lá e foi se enfiando no meio daquele povo e conseguiu chegar perto do Senhor. A multidão era tanto que as pessoas não acreditam nele. Quando ele encostou, o Senhor falou assim, ó, só virtude das minhas vestes. E a pessoa, mas Senhor, tem tanta gente te tocando, como é que você sabe que alguém te tocou, tantas pessoas te tocando? Alguém me tocou, só virtude de mim. Quando ele salvou aquela mulher que estava 12 anos com aquele fluxo de sangue, depois ela falou assim, ó, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E é isso que Jesus quer para nossas vidas, nos salvar. Ele quer que tenhamos fé. Fé. A palavra de Deus diz que a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, que podemos levar um monte de lá para cá e ficar para lá. Será que nossa fé chega até um grão de mostarda? Meu Deus. Porque se a gente pode mover um monte de lá para cá e ficar para lá, com a fé do tamanho de mostarda, a gente podia ser curado de qualquer enfermidade. A gente podia botar a mão e curar, levantar o morto. E a gente tem que parar e pensar sobre isso. Então temos que pedir sim ao Senhor fé, porque queremos ser salvos, queremos a salvação. Porque se não quisermos a salvação, para que estamos aqui? Para que estamos aqui? Nós queremos a salvação. Eu quero. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. João 8. João 8. 31. Aleluia. João 8, 31. Aleluia. Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa,
o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Jesus liberta. Ele veio para nos libertar. Ele simplesmente, Deus permitiu que o filho desse fosse crucificado, fosse pregado naquele madeiro, que ele fosse açoitado. Deus não ia permitir se não fosse para nos libertar do pecado do mundo. Ele estava ali, ele recebeu todo o pecado do mundo. E nós temos que parar sempre e pensar nisso. Nós não daríamos, alguém daria seu filho para que fosse açoitado, fosse pregado? A gente pensa, né? Eu não sei, eu não posso falar que alguém não daria, tá? Mas na real situação hoje das nossas vidas, eu acho que não. Eu acho que não. Mas o Senhor, Ele fez isso. Porque hoje o Senhor entregou seu Filho, um homem sem pecado, Cordeiro de Deus. Cordeiro. Ele entregou. Mas hoje, como é que você vai entregar o teu filho para salvar o mundo se teu filho é pecador também? Que razão? O que ia acontecer? Ia adiantar alguma coisa? Mas Deus tinha um propósito e tinha um tempo para que aquilo acontecesse. Ele esperou o filho dele ter 30 anos de idade para começar a trabalhar e falar da boa obra, do plano da salvação. E foram 3 anos falando do plano da salvação, curando, salvando e libertando. E lá naquela cruz ainda, no último momento dele, ainda como homem de carne e osso, ele ali ainda salvou um. Ainda salvou um naquele momento. Um ladrão que se arrependeu. Então, a igreja está aqui. Deus está aqui. Aleluia. E está esperando que as pessoas se arrependam. Independente do que ela fez ou que faz. Ele está aqui, ó, de braços abertos, esperando para libertar, para curar, para salvar. Isso tudo antes dele voltar. Tudo isso antes dele voltar. Nós temos que ter muito cuidado e pensar todos os dias nessas coisas para que nós venhamos parar e pensar: será que eu estou seguindo o caminho de Deus? O caminho da palavra? A palavra que liberta? Nós estamos seguindo o caminho para que quando Jesus voltar, nós sejamos prontos para que Ele nos leve e sejamos salvos? De que forma estamos agindo na nossa vida no dia a dia? Pecamos sim. Pecamos. A gente não consegue ficar um dia, outro dia. A gente erra. Mas quando a gente busca a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, Ele mostra a você